E agora a gente vai entrar no nosso segundo Power Talk, primeiro dia de Sincope 2024. E o tema desse nosso Power Talk é Impulse Ailos para Startups. E quem vai moderar esse Power Talk é Thiago Pittman, nosso líder de parcerias estratégicas da Finasbac, e quem vai compartilhar com a gente esse case de inovação aberta é a Alicia de Souza Borges. Vem para cá também, Alicia. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo, Thiago, bem-vindo, Alicia. Eu entrego o Obrigada, palco do Cicobi para vocês. Boa tarde, obrigada. Lícia. Tudo bem? Boa tarde, Ti, com você, tudo certo? Tudo jóia. Super empolgado aqui, um evento super bacana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde você que está nos acompanhando aí. Esse evento incrível aqui, super recheado de informação bacana para o cooperativismo de crédito. Eu me chamo Thiago, sou Uhum. líder de parcerias estratégicas aqui da Fenasbac, junto comigo aqui a Alicia, que é da Ailos, e vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência que eles estão tendo ali com o Impulse. Mas antes disso, Alice, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal saber quem você é, o que que você está fazendo. Me conta um pouquinho de como está sendo aí a tua experiência. Ah, legal, obrigada. Já agradeço o convite, muito bom estar aqui nessa tarde no primeiro dia. Então, assim, me sinto muito honrada depois de ter recebido o convite e estar compartilhando e trocando. E aí, pegando o gancho até da fala do Leandro, né? Assim, acho que o que fica é a intercooperação, o quanto que a gente consegue compartilhar e trocar durante esse momento aqui. Bom, então quem sou eu, né? Assim, eu gosto de brincar que é fácil gravar meu nome, é só tirar o polícia e tira o pô, fica Alicia, então assim, não tem como esquecer. Eu já trabalho aqui no Sistema Área vai fazer um ano, então se a gente brinca, né? Eu acabei de fazer 9 meses, 10 meses agora, então o bebê acabou de nascer de fato. Atuo como coordenadora de gestão da inovação aqui, com foco em inovação corporativa e inovação aberta, né? São as duas frentes de atuação aqui comigo. Já fui empreendedora, já sou mentora, então já trabalho como mentora na Ab Startups, na FINEP, na Rede Mulher Empreendedora. Então, como vocês podem ter percebido, eu tenho sotaque, eu sou do Rio, mas eu trabalho em Blumenau, então também teve essa mudança aí de estado. É muito interessante a gente conseguir ter essa interestadual e multidisciplinar, né? Então, quanto que a inovação é importante a gente realmente se conectar com diferentes pessoas de diferentes localidades. Então, um pouquinho de mim, né? Eu tenho algumas formações aí, eu gosto de brincar que assim, dá para. O currículo são várias páginas, né? Porque eu adoro estudar, então, se a gente vai olhar para todo ele, eu me sinto muito orgulhosa, porque eu venho de uma família muito humilde, então quando eu falo do meu currículo, eu fico bem orgulhosa dele, mas mais orgulhosa do que aquilo que eu estudei, mas são as pessoas que eu impactei. Então, como empreendedora, de fato, eu impactei muita gente, muitos negócios, já trabalhei no Sebrae, enfim, então tenho essa veia aí realmente de inovação e do empreendedorismo muito enraizado dentro de mim. E é um prazer enorme estar aqui para falar do Impulse e de inovação, então bora lá, tamo junto. Legal. Que bom, que bom. Que bom ter você aqui, Lícia. É um prazer para a gente ter pessoas assim como você colaborando com essa discussão, que eu acho que é super importante. A gente está vendo aí as discussões ao longo do dia, e está sendo muito interessante olhar essa conexão entre tecnologia e o cooperativismo, né? E quando a gente está falando de tecnologia, de cooperativismo, e ainda mais com uma pessoa com tanta experiência, com tanta atuação como você tem tido, é inevitável a gente não vir para o assunto do nosso painel, que é falar um pouquinho sobre o Impulse, né? Que é esse programa. Você estava me explicando um pouquinho antes até da gente entrar aqui no ar, que tiveram algumas mudanças do ano passado para cá, mas eu queria que você assim desse uma geral para a gente entender o que que é o programa Impulse, como ele se alinha com a missão da Ailos, o que exatamente que ele está fazendo, como é que está funcionando isso para vocês aí? Beleza, obrigada, Ti. Essa é uma pergunta muito interessante, assim, né? Porque a gente vem, como sistema AILES, né, entendendo como a inovação cada vez mais faz sentido com o negócio. Eu gosto de brincar que ou você inova pelo amor ou pela dor. Então, ou você está ali com uma dor, um desafio, uma tecnologia emergente, você precisa inovar, é sim ou sim, ou de fato você constrói uma cultura, desenvolve competências e comportamentos para você de fato conseguir inovar. E a inovação aberta, ela está nos dois
âmbitos, né? Quando a gente fala realmente dessa conexão com o mercado, ela está tanto ali para suprir, né, apagar o incêndio quando a gente fala de um desafio, de uma dor de mercado, e a gente está falando de uma tecnologia que já existe, né? Seja através de um parceiro, de uma startup, enfim, para a gente se conectar, ou também com essa convivência, a gente consegue aprender muito. Então, há muitas trocas, né? Como é que a gente estimula cada vez mais essa mentalidade ágil, para que a gente tenha essa mentalidade inovadora. Então, diante disso tudo, a gente foi encontrando o nosso jeitinho aqui dentro do sistema de como é que a gente quer enxergar a inovação, né? E aí, dentro do laboratório de inovação, que é onde eu atuo como coordenadora, trazendo um contexto para vocês, né? O laboratório, ele é uma gerência que tem duas coordenações, a minha e do meu parceiro. Privilégio dentro do laboratório de trabalhar com uma área focada em experimentação, então isso é muito legal, diferente de outras áreas, né? Enfim. E aqui comigo a gente fica essa conexão com o mercado, com inovação aberta e com inovação corporativa. E aí, entendendo esses desafios, como é que a gente escolheu trabalhar com o Impulse, né? Então, no passado, ele era o programa, né, de fato, de inovação aberta, onde a gente se relacionava com o ecossistema. Hoje ele continua sendo esse programa, mas a gente tem outros parceiros também que nos apoiam nessa busca, né, de lançamento de desafio, enfim, nessa busca por realmente olhar para o mercado e entender o que dá match com a gente aqui dentro, com os nossos desafios. Então, a gente, como o Impulse, é uma plataforma que está novinha, foi repaginada, então, por favor, acessem a plataforma do Impulse. Ela tá bem fininha com relação a todas as informações que estão lá. A gente já tem alguns desafios que são divulgados, que são uma chamada contínua, onde querendo se relacionar com a gente, não só startups, mas instituições, agentes do ecossistema, curiosos, está tudo certo, a gente se relaciona, a gente vai buscar entender, conversar e buscar esse processo de cocriação. E aí, quando eu falo especificamente de inovação aberta, né, como é que a gente escolheu trabalhar dentro do sistema? A gente dividiu a inovação aberta em 3 grandes frentes de atuação. Então, eu tenho uma frente onde eu me relaciono com as startups, outra frente que eu me relaciono com o ecossistema, então eu trago o meu posicionamento para o ecossistema, assim como eu aprendo com ele, eu compartilho. E eu tenho uma terceira frente, que é um relacionamento com o cooperado, que é realmente a nossa essência. Então, quanto que eu levo também a inovação para o meu cooperado? Então, dentro do relacionamento com as startups, a gente tem o lançamento de desafios, a gente tem as chamadas abertas via Impulse, e a gente tem esse movimento também de cocriação com as startups. Então, muitas vezes, o que a gente vem entendendo, sabe, Ti? Diante desses desafios que vão sendo lançados, cada startup que vem com o seu jeitinho, e ela deixa a sua marca também dentro do sistema. E a gente entende que a gente precisa fazer algumas adaptações, não é um quebra-cabeça, né? E é importante trazer isso, assim, a inovação aberta, quando a gente fala de fazer essas parcerias, não é um quebra-cabeça que vai se encaixar perfeitamente, mas o quanto que a gente está disposto a abrir mão e ceder de ambos os lados para, de fato, co-construir uma solução que faça sentido e que vai trazer um resultado para o negócio. Então, trazendo o quanto que contribui com a missão, né? Quando a gente divide nessas frentes, a gente percebe o quanto que a gente está aderente. Quando eu falo do ecossistema, eu estou dentro da comunidade, isso é a veia do cooperativismo, e eu estou olhando para o cooperado no centro, de fato, né? Então, realmente é a veia. Então, a gente escolheu olhar dessa forma porque a gente acredita que a gente agrega mais valor assim. A gente consegue ter um impacto maior assim. Então, não sei se eu respondi ou não respondi essa pergunta. Respondeu, tá ótimo. E você falou uma coisa super interessante, assim, né? Às vezes, quem não está muito acostumado com a inovação, principalmente com inovação aberta, tem um pouco desse estigma, né? De que fazer a inovação vai ser complexo porque o encaixe não vai ser perfeito. E é exatamente isso que você falou, né? O encaixe não é perfeito mesmo, e não é para ser. Porque se fosse para ser perfeito esse encaixe, não precisaria da inovação, já estava lá pronta a Sim. solução. Né? Então, a gente tem tido muitas experiências aqui na Fenasbac, através dos nossos programas de aceleração, tanto o LIFT, que a gente coordena junto com o Banco Central, como o próprio Next, que a gente faz um programa de aceleração mais aberto. E é exatamente esse desafio, né, das partes todas que estão envolvidas, elas entenderem que cada uma da sua forma, precisa flexibilizar um pouco a sua solução ou o seu desejo para conseguir se encaixar na outra ponta. Né? Então, tem Sim. esse ajuste fino realmente que precisa ser feito sempre. Eu acho isso muito legal e é sempre um desafio muito interessante a cada novo ciclo que está rodando, né? Sim, sim. Eu queria
aproveitar, já que a gente está falando já dessas conexões, né, que você trouxe essas conexões, conta para a gente um pouquinho como é que funciona essa experiência da Ailus com os projetos que eventualmente são selecionados, com esses outros parceiros que vocês têm, como que é essa experiência dentro do programa? Cada desafio é um desafio, a gente brinca, né? Parece que você está imergindo num universo diferente. Assim, como é que a gente escolheu trabalhar e é um processo vale a pena dizer, até porque é um bate-papo, então estou trazendo assim, de maneira transparente mesmo. Assim, a gente realmente constrói e modifica muita coisa. A gente tem que ter, quem trabalha com inovação sabe que você tem que ter ali uma musculatura para mudança. Então, se não está dando certo de um jeito, a gente muda e faz de outro jeito. Se tiver que fazer 10 jeitos diferentes para entregar um resultado, a gente vai fazer. Então, o que que a gente foi aprendendo, né? Do ano passado para esse ano, a gente desenvolveu um processo de teses de inovação. A partir dessas teses, a gente desdobrou os desafios e priorizou esses desafios. Isso já deu um direcionamento muito interessante de como é que a gente realmente vai focar quando eu falo desses desafios lançados para o mercado. Então, é muito positivo quando isso acontece, né? Então, já foi o meio caminho andado muitas vezes, né? Então, depois que a gente faz essa seleção de desafio, de priorização desses desafios, a gente faz a chamada contínua pelo Impulse e a gente tem alguns parceiros onde a gente lança esses desafios no mercado, se faz um hunting, né, das startups que realmente se adequam, né, e conseguem, de fato, entregar essa solução ou parte da solução para a gente. E aí a gente começa um processo de co-construção. Então, é aprofundamento, é conversa, é alinhamento. Então, no último mês, a gente estava acompanhando os indicadores, né, dentro do meu time, e é muito interessante que a gente fez mais de 100 agendas de alinhamento. E assim, né, eu falei, nossa, Alice, isso tudo? Sim, a gente fez. Por quê? Porque são muitos desafios que estão na nossa mesa, então a gente acabou de passar por um desafio de SG, de trazer realmente uma plataforma que apoiasse a gente nesse sentido. A gente passou por um desafio, de fato, de uma melhor NBOPJ, que a gente chama, de melhor oferta única. São vários desafios onde a gente constrói junto com a startup. Em que sentido? A gente faz uma imersão do problema, né? Então, como vocês sabem, qual é o fluxo que a gente trabalha, né? A gente entende bem o problema, questiona esse problema, entende a causa raiz, para de fato encontrar uma solução mais adequada. E como você falou, Ti, não se encaixa perfeitamente. Então, a gente parte para uma outra etapa que é de co-construção. Como é que a gente de fato encontra a melhor solução entendendo o nosso contexto, os nossos recursos, como é que a gente vai conseguir gerir depois esse processo. Aí se faz a prova de conceito e aí depois a gente faz o movimento, né, de fato de colocar para rodar não só um MVP, né, de internalizar a solução. Então, todo esse caminho que a gente percorre, a parte, né, assim, grande parte das startups que a gente se relaciona, a gente vem entendendo e ganhando mais maturidade e musculatura com isso, que existe um apetite muito grande de fazer acontecer. E aí existe um desafio. Qual o desafio? Um dos desafios principais é com relação à própria maturidade de burocracias. Então, a gente tem que respeitar, né, o nosso segmento, é um segmento estritamente regulado, a gente precisa respeitar muita coisa, e ao mesmo tempo existe uma ansiedade, uma vontade, uma empolgação dentro desse universo das startups, né, dos empreendedores em fazer acontecer rápido. E é um desafio a gente equilibrar essa balança. A gente equilibra para conseguir chegar num ponto comum. Então, assim, a gente faz os alinhamentos, conversa, coloca os pingos nos is para com certeza mais fluido, um pouco mais, cada vez mais, né, mais eficiente. Então, a gente vem ganhando essa musculatura para tornar o processo como um todo mais eficiente. E acho que eu respondi, eu já ia emendar em outras coisas, mas eu prefiro abrir para Legal, você trazer também. legal, legal. Eu fiquei com uma dúvida aqui ainda. Qual é o tempo de duração? Vocês têm um frame de trabalho que estabelece um tempo de duração desse programa, dessa relação ali entre a Ailus e a startup, ou as startups que estão selecionadas no programa? Tem. A gente, dentro dos parceiros, a gente tem um tempo acordado com eles, né? Então, é um fluxo que a gente trabalha junto com ele, que aí vai variar
de lançamento do desafio até a POC, né, o início da POC, a gente está ali em torno de 2 meses, 3 meses. Só que de aprofundamento desse desafio, a gente tem um processo antes, né? Então, realmente de entendimento. Não sei se todo mundo está por dentro, né? Mas assim, quando a gente fala de sistema de cooperativas, tem uma outra complexidade no processo, que é realmente a gente entender como cada COP trabalha, né? Por mais que seja um sistema, a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar genuíno, entendendo essas características. Então, é feito todo esse levantamento para que depois, de fato, a gente consiga embarcar aí a COP, e aí a gente tem esse processo antes, esse processo de 2, 3 meses de lançamento de desafio e POC. Legal. E você trouxe aí uma coisa já para abrir a minha próxima pergunta aqui, que é como que vocês procedem, como que vocês operam, tanto para definir o desafio, e aí eu entendi que vocês têm uma chamada aberta permanente, então vocês devem ter desafios ali sendo colocados o tempo inteiro, mas como que vocês definem esse desafio internamente e também como vocês envolvem as cooperativas do sistema no processo de decisão e durante o próprio processo de execução do programa. Trazendo para vocês, abrindo o fluxo, né? A gente fez esse movimento das teses mesmo de inovação. Então, que movimento é esse? A gente olhou o mercado, dentro do mercado a gente entendeu, tá, isso tudo que existe dentro do mercado de potenciais oportunidades. O que a gente escolhe trabalhar? O que vai agregar mais valor para o negócio? E aí a gente trouxe isso para os territórios. Então, qual território desse mercado eu vou trabalhar? Dentro desse território, a gente definiu teses. Então, eu tenho ali grandes frases que norteiam essa minha priorização. Com base nessas teses, a gente juntou toda a liderança, a alta liderança, e realmente extraiu quais que eram os nossos desafios. A partir desses desafios, a gente trabalhou esses temas. E aí fez um processo já de aprofundamento de cada temática dessa. Então, a gente já teve um processo de priorização. Quando a COP foi envolvida em todo o processo, então, desde a construção das teses, nos movimentos de workshop que a gente fez, no desenho de todo esse processo, depois, quando se chega no desafio, no aprofundamento desse desafio, nos momentos de ideação que a gente tem para encontrar realmente a solução para o desafio, trazendo para você como eu trabalho com o time, né? A gente brinca que o desafio, ele é a fome. A maneira como eu vou matar a fome vai depender de mim. Eu posso matar a fome com um hambúrguer, eu posso comer uma salada. O que realmente vai ser mais efetivo? O que vai trazer realmente mais resultado? Que vai ser, a longo prazo, vai me trazer um resultado mais sustentável, né? Que vai realmente, quando eu olho para todo o sistema, para a complexidade dele, para o envolvimento de todos os stakeholders, como é que eu trago o envolvimento das pessoas para dentro desse processo? Ele pode ser um pouco mais demorado, porque eu envolvo muita gente, então eu acabo trazendo mais complexidade para o processo, mas ao mesmo tempo, todo o processo pós-POC, ele se torna mais fluido, porque as coisas já estão mais redondas, as pessoas já foram envolvidas, elas já estão engajadas com o processo. Então, é muito interessante a gente conseguir, de fato, criar esse caminho, esse fluxo, mas junto com as COPs durante todo o processo. E é um desafio, assim, né? Alinhar agendas, a gente sabe que é um desafio. Colocar todo mundo numa sala para conversar é um desafio. Opiniões diferentes, visões diferentes. Então, novamente, eu tenho uma fome, a vontade de comer, o que eu vou comer vai depender de cada um. Então, a gente precisa entrar num consenso. E entrar nesse consenso é a essência do cooperativismo também. Então, eu me sinto muito privilegiada de trabalhar com inovação aberta dentro do cooperativismo, exatamente por isso, porque a nossa essência, a nossa espinha dorsal é essa. Então, quando a gente entende que está enfrentando algumas barreiras no processo, a gente levanta a mão do cooperativismo. Opa, peraí, a gente tem princípios muito claros aqui. Como é que a gente resgata essa essência e trabalha com inovação? E você sabe, tia, eu escutei assim que eu entrei no sistema Ailes, uma pessoa falou assim para mim que eu achei um absurdo, mas enfim, ela falou para mim assim, nossa, mas cooperativismo e inovação
Nada a ver, é tão tradicional. O que que tem a ver inovação com cooperativismo? Eu quase tive um infarto ali na hora. Eu falei, meu Deus, não fala um negócio desse, pelo amor de Deus. E é muito interessante a gente começar a desconstruir isso dentro do mercado. Como é que a gente desconstrói? E faz parte da nossa missão essa desconstrução. Que cooperativismo e inovação tem tudo a ver. Estou falando de diversidade, eu estou falando de inclusão, eu estou falando. Assim, é a essência de fato, né? Então, é uma das nossas grandes missões quando a gente fala de inovação aberta, é realmente a gente desmistificar isso, principalmente quando a gente veste essa camisa do cooperativismo e está aqui com essa essência tão linda, né? Legal. É, bom, o primeiro já foi, tá? O Henrique Godoy acabou de avisar para a gente aqui que já se inscreveu, e já está ali se preparando para conversar com vocês. Ai, que Ah, bom. eu vou fazer mais uma pergunta, a gente está chegando já perto do final. Eu vou fazer mais uma pergunta que vai aproveitar um pouco da pergunta da Mariana aqui também. Se você puder rapidamente contar para a gente assim um pouquinho de algum caso real que funcionou, que foi absorvido ali pela estrutura da Ailos, e aí nessa esteira, aproveitando para contar o que acontece depois do programa, né? Quais são pós-programa, pós-POC, pós toda a jornada dentro do Impulso, e o que acontece com esses projetos, o que acontece com essas soluções, assim. A gente já constrói para conseguir incorporar de fato a solução, né? Então, a maior parte das nossas soluções elas são incorporadas, então a gente consegue fazer esse match perfeito, né? E é até por isso que a gente tem todo esse trabalho realmente anterior. E o pós, o que que a gente vem percebendo? Que o pós a gente não quer tratar a startup, né, o negócio como um fornecedor somente. Então, a gente vem construindo outras soluções como inovação para eles, né? Pensando na experiência também dessa startup. Então, quando eu digo que eu sou aberta, o quanto que eu estou disposta a mudar e a realmente me adaptar a esse universo. E é isso que a gente vem construindo. E aí a gente vai lançar no ano que vem um programa de aceleração mais voltado para os nossos cooperados. Então, o pós a gente está enxergando quais são os potenciais, como é que a gente trabalha com startup na melhoria e trazendo mais melhoria de processo, trazendo mais eficiência, trazendo mais agilidade para os processos, pós de fato a incorporação da startup, o projeto seguir, e como é que a gente faz toda a gestão do conhecimento desse processo também. Esse é um grande desafio, né? Como é que a gente não só, beleza, a startup, a gente fez a POC, a gente gerou muitos aprendizados, viu que de fato não atenderia sobre esses aspectos, mas a gente consegue trazer recomendações. A gente aprendeu com o processo. Então a gente está descobrindo como dar visibilidade também para esses aprendizados, que muitas vezes são invisibilizados. Então, a POC não deu certo. Não, não é a POC que não deu certo. A essência realmente é eu testar para saber o que, que vai dar certo, o que, que não dá, o que, que se encaixa ou não se encaixa, né? E além da nossa outra frente, que é olhar para o cooperado. Então, como é que a gente leva a inovação para o nosso cooperado para trabalhar a essência dele? E aí eu não estou falando de pensando numa startup, eu estou falando do seu João da padaria que está querendo trabalhar com inovação. Então, esse é o meu cooperado. Como é que eu falo com ele e, de fato, eu trabalho esse pós, essa inovação com ele, para que ele cada vez mais seja um cooperado satisfeito, que ele consiga realmente trazer um retorno para o negócio também, para ele e para a gente. E aí, pensando na essência, né, novamente, do cooperativismo, quando eu falo da comunidade, de crescer regionalmente, eu estou falando exatamente disso. O quanto que a gente multiplica aquilo que a gente já faz internamente e já faz muito bem, mas a gente precisa multiplicar. Ficar só para a gente não adianta muita coisa, né? Então, a essência é a gente realmente conseguir trazer isso, levar isso para fora. Legal. Lícia, eu tinha mais umas 8 perguntas aqui no mínimo para fazer. Provavelmente a gente ia conversar aqui mais umas 2 horas. Chegou no final do nosso tempo aqui. Lícia Borges, coordenadora de gestão da Obrigada. inovação da Ailos. Agradeço imensamente, em nome de toda a Fenasbac, aqui, você ter disponibilizado esse tempinho para a gente conversar, bater esse papo hoje. O Power Talk é exatamente sobre isso, dentro do Sincope, a gente poder conversar um pouquinho sobre as iniciativas das cooperativas e trazer, jogar luz para isso e mostrar um pouco para o mundo essas iniciativas. Super feliz de ter conversado contigo. Muitíssimo obrigado, Lícia. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Obrigada a todo mundo por estarem assistindo também, terem dedicado tempo aqui. Esse é só o primeiro dia, gente. Bora que tem muita coisa pela frente aí. É isso, Lícia. Muito obrigado, viu? Chamo o Obrigada. Leandro de volta aqui para a gente passar a bola.
Muito obrigado, Lícia. Muito obrigado, Thiago. Já vou fazer, inclusive, uma provocação, já que estamos falando de inovação aberta, de colaboração. Acho que uma dobradinha Next, Impulse Ailes aí teria tudo a ver. Eu acho que a gente pode conversar muito sobre isso. A Ailes é uma grande parceira da Finasbac há algum tempo, já fizemos algumas coisas muito interessantes juntos.